Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai passar no vestibular. Aula de agora, História do Brasil. Em 1500, numa viagem programada para chegar às Índias, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Intencional? Por acaso? Não convém discutir isso agora. O fato é que o Brasil foi descoberto. E ao ser descoberto, Portugal não queria perder essa terra. Por isso, enviou algumas expedições para cá, e estas encontraram a primeira riqueza no Brasil, que foi o pau-brasil. Não interessava muito, por isso Portugal arrenda praticamente o Brasil, dando em monopólio a um cidadão chamado Fernando de Noronha, que vai explorar o pau-brasil usando a mão de obra do índio, o escambo. A partir de 1530, com a queda no comércio das especiarias, Portugal resolve colonizar de fato o Brasil. E ao colonizar, nós vamos ter a introdução da primeira grande economia do Brasil, a cana-de-açúcar, que veio de fora, não é nativa da América, veio de fora. E no sistema de plantation, a cana-de-açúcar vai durar mais ou menos até 1654, quando os holandeses foram expulsos. Nesse momento, os bandeirantes vão em busca de uma nova riqueza, e essa riqueza foi encontrada, a mineração, o ouro. O ouro encontrado no Brasil vai marcar a economia do Brasil do século XVIII, segundo grande ciclo econômico do Brasil, na verdade o terceiro, mas grande é o segundo, ok? Claro que, nesse momento, o Brasil estava dividido politicamente em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, desde o início, a divisão em capitanias hereditárias, 1534 a sua divisão. O sistema não logrando muito êxito, Portugal tenta incrementar, criando os governos gerais. Então, lembrando que capitanias hereditárias são contemporâneas à cana-de-açúcar. As duas coisas vêm junto, sistema econômico, sistema político. Ainda no Brasil colônia, nós temos a presença de alguns estrangeiros por aqui. O caso dos franceses. Os franceses que estão fugindo das guerras religiosas, então não esqueça, os franceses que invadem o Brasil estão fugindo por questões religiosas. Fundam a França Antártica no Rio de Janeiro, a França Equinocial no Maranhão. Os huguenotes franceses, onde são expulsos daqui. Posteriormente, devido à União Ibérica, os holandeses invadem o Brasil, Salvador e Pernambuco, por outros motivos. Não motivos religiosos, mas motivos econômicos. Mais tarde, são expulsos em 1654. É quando termina o ciclo açucareiro brasileiro. Começam os bandeirantes em busca de uma nova riqueza no Brasil, que vai ser o ouro, é a expansão territorial. E a partir de 1750 o Brasil ganha mais ou menos as configurações do Brasil atual pelo Tratado de Madrid. Claro que durante o Brasil colônia nós tivemos inúmeras revoltas, as revoltas nativistas, questionando aspectos do pacto colonial, e as revoltas emancipacionistas que queriam a independência do Brasil, ou de parte dele. Este é o Brasil colônia. Passamos no segundo momento para o Brasil império. Claro, nesse intervalo nós temos o período joanino, a vinda de Dom João para cá, a abertura dos portos, Banco do Brasil. Momento importante, a vinda da família real, não tenhamos dúvida. Dom João volta para Portugal e deixa o seu filho aqui. Meses depois, não chega a ser anos depois, meses depois, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Temos início, então, ao Brasil Império. O Brasil está independente. No primeiro momento, o primeiro reinado. Primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, a Constituição de 1824, a Confederação do Equador, a Guerra Cisplatina, quando o Uruguai se torna independente do Brasil. Dom Pedro vai abdicar em 1831, temos um período regencial, um período bastante conturbado no Brasil, onde tivemos cabanagem, sabinada, balaiada e farroupilha. 1840, o golpe da maioridade. Era preciso estabelecer a paz no Brasil. E esse golpe da maioridade vem colocar Dom Pedro II, mesmo não tendo idade, como imperador do Brasil. E ele vai ficar até 1889. O segundo reinado de Dom Pedro II, brasileiro, esse é português, nós vamos ter como grande ciclo econômico o café. O quarto da história do Brasil, mas o primeiro do Brasil independente. Vai atrair a indústria, o Barão de Mauá. O Brasil vai se envolver em questões externas, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que é antecedida contra o Uruguai, contra a Argentina, a guerra contra Uribe, a guerra contra Rosas, a guerra contra Aguirre. E o abolicionismo, a grande marca do segundo reinado, uma das grandes marcas, o abolicionismo, que tem na Lei Áurea a libertação dos escravos em 1888, 13 de maio de 88.
Em seguida, passamos para o Brasil República. A República dividida em 5 grandes momentos. A primeira República, chamada República Velha, governada por São Paulo, Minas Gerais. Claro que, política do café com leite, um primeiro momento os militares dão o tom na República Brasileira. A partir de 1930, Getúlio Vargas, a Era Vargas. Depois, termina a Segunda Guerra Mundial, a República Populista. Da República Populista passamos para a ditadura militar. E depois da ditadura militar, a República Nova, ou Nova República. Lembrando você que esse período aqui é bastante conturbado, uma história bastante cheia para o seu vestibular. Começamos então com a Era Vargas. Getúlio Vargas assume o Brasil através de uma revolução. Lembre-se que de 1930 até 1945, Getúlio Vargas não foi eleito pelo povo. Ele foi eleito apenas uma vez em 1934 pelo Congresso. No governo provisório de Getúlio Vargas, uma reação dos paulistas que tentam desestabilizar, tirar o governo de Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista. Vargas aprendeu, era preciso fazer uma Constituição. É o governo constitucional. Mas em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe nele mesmo. É o único caso no mundo em que um presidente derruba ele mesmo do poder para pôr ele mesmo no poder. E começa a ditadura de Vargas. Então a Revolução de 1930 põe fim à República Velha e dá início à Era Vargas. E o fim da Segunda Guerra Mundial coincide com o fim da Era Vargas no Brasil. Aqui nós vamos ter o Estado investidor, a CSN, a Vale do Rio Doce. Então, no governo constitucional de Getúlio Vargas, bateu de frente a ANL e a AIB. Os comunistas e os integralistas. Resultado, ao ser proibida a ANL, os comunistas vão às ruas, a intentona comunista. Getúlio Vargas prende Luiz Carlos Prestes, prende Olga Benário, manda para a Alemanha e, através do Plano Cohen, um falso plano de um suposto governo comunista no Brasil, Getúlio Vargas dá um golpe e implanta o Estado Novo. O Estado Novo que vai criar a CLT, que vai controlar a imprensa, que vai controlar o funcionalismo público, que vai ter uma nova Constituição. E vai ser o Estado investidor, a Companhia Vale do Rio Doce, a CSN e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que esse ano, 70 anos da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Terminando o Estado Novo, começamos com a República Populista. Período bastante conturbado. É bom que você saiba que nesse período todo aqui, apenas um presidente civil completou o seu mandato. Dutra completou o mandato, era militar. Getúlio Vargas se mata. JK completa o seu mandato. Jânio Quadros renuncia. João Goulart, o Jango, é deposto. Um período bastante conturbado na história do Brasil, onde tem a figura de Getúlio Vargas que vai cometer um suicídio. Depois de criar a Petrobras, de tentar trazer o povo para si, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio. Foi a única vez que Getúlio Vargas foi eleito. Depois de Getúlio Vargas, Jânio Quadros. Ele começa uma grande confusão, fica 7 meses na presidência e acaba renunciando. Depois de ser um autoritário, um conservador, de adotar uma política externa independente, condecorar Che Guevara, Jânio Quadros acaba renunciando 7 meses depois. Forças ocultas. Uma fria para João Goulart, que estava em visita à China comunista. Nesse momento forte da Guerra Fria, João Goulart não era visto como uma figura confiável. Por isso, reduzir os poderes de João Goulart implantando no Brasil o parlamentarismo, mas ele consegue fazer voltar a República Presidencialista. A reação veio das ruas, principalmente em São Paulo, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, mais de 500 mil pessoas pediam a Deus e aos militares para salvar o Brasil. E eles vieram atender o pedido. A ditadura militar de 64. Fatos importantes da ditadura do governo de Castelo Branco, Costa e Silva, Graças Médici, Geisel e Figueiredo, fatos importantes. O AI-5. O AI-5, o ato institucional número 5, onde o presidente da República podia caçar qualquer direito político de qualquer brasileiro, fechar o Congresso Nacional. O milagre econômico, grande programa econômico dos militares, endividaram o Brasil, é verdade. Mas no governo Geisel no governo Figueiredo, começa uma reação das ruas, a busca pelas diretas já, 1984. O Figueiredo lança a anistia em 79 e o Brasil passou para a Nova República. Na Nova República, nossas figuras ilustres, presidentes Tancredo,
Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique 2 vezes, Lula e a presidente Dilma. Fatos importantes, os planos econômicos. Sem dúvida nenhuma, 5 planos econômicos para resolver a inflação herdada, deixada pelos militares. Não esqueça, meu vestibulando, esse ano nós temos 20 anos do plano cruzado. Desse jeito, eu só tenho que desejar a você uma boa prova, um bom vestibular.